A Meteoric, responsável pelo projeto Caldeira, gente, lançou o primeiro edital socioambiental que irá destinar até R$ 200 mil para apoiar iniciativas de moradores de Caldas. Serão contempladas até 10 propostas nas áreas de meio ambiente, educação, cultura, direitos humanos e geração de renda. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a Caroline Marci, especialista em relacionamento com comunidades. Carolina, bem-vinda à Nova Brasil. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Tá certo. Bom, fala pra gente qual foi a principal motivação da Meteoric para lançar o edital socioambiental voltado exclusivamente para projetos desenvolvidos por moradores de Caldas. Primeira questão, o projeto Caldeira ele é situado no município de Caldas, né, 100% territorializado naquele município. E a Meteoric tem um compromisso muito importante e relevante com o desenvolvimento local. Sim. Então, a iniciativa desse edital é valorizar as iniciativas comunitárias que já existem no município como um todo, né? Então, assim, a gente sabe que pessoas, associações, grupos sociais sempre buscam ações em prol da melhoria da realidade local. Então, ao invés da gente criar algo nosso, uma ideia externa, nós queremos valorizar as iniciativas que já existem na região como um todo. Dá essa possibilidade, né? Sim, exatamente, porque o brasileiro, né, e a região aqui no sul de Minas também é muito voluntarioso. Sim. As pessoas gostam de fazer o bem, elas procuram fazer o bem para o desenvolvimento, mas muitas vezes falta recurso. Então, a ideia principal é valorizar isso que já existe, incentivar as pessoas também a pensar no prol social, ambiental, local e entender um pouco do que Caldas precisa, de fato, né? Ouvir a comunidade local ao invés de impor algo externo. Com certeza. E quais os tipos de propostas ou ações a empresa espera receber dentro das áreas contempladas, né? A gente citou aí que é meio ambiente, educação, cultura, geração de renda. Nós criamos essas 5 linhas de atuação justamente para entender o que faz sentido para o município. Dos nossos estudos, e já tem, né, já mais de um ano que a gente tem atuado de forma muito consistente na comunidade local, a gente sabe que a grande questão é a geração de renda. Só que não é só a renda que faz o processo do desenvolvimento local. Então, existem iniciativas culturais, Caldas tem muito potencial turístico, muito potencial cultural. Então, não vale a pena pensar só no que os nossos estudos levantaram. Então, trazer essas frentes faz com que as pessoas se sintam confortáveis para apresentar as suas iniciativas que já existem. Então, nós esperamos que, né, o edital ele é contemplado para CNPJ sem fins lucrativos e grupos sociais que também já têm iniciativas, mas que não são regulamentados, porque essa é a realidade de Caldas. A gente fez um estudo sobre esse associativismo local e nós percebemos que existiam mais grupos do que CNPJs sem fins lucrativos e alguns CNPJs que não estão mais ativos. Então, nós também vamos entender como está o nível do associativismo local. Então, iniciativas para educação não formal, então grupos de esporte, cultura, né, iniciativa futebol, Caldas tem muitas iniciativas nessa área. Tem. Culturais também, então manifestações culturais, festas tradicionais. A gente realizou há uma semana uma reunião para apresentar, né, tirar dúvidas também, uma reunião presencial em Caldas. Então, foram essas iniciativas que estiveram culturais, de esporte, educacional. Então, assim, complementar as iniciativas que as escolas já fazem, né? Então, as escolas muitas vezes também não possuem recurso. Iniciativas para o bem-estar de mulheres, crianças, idosos e geração de renda. Então, o que eu, quanto associação, enquanto coletivo, posso me unir para gerar uma renda local? Né, uma iniciativa de turismo, de produção de algo. Caldas tem muita produção na agricultura. Sim. Então, para fomentar esses atendimentos. Sim, bacana, viu? A Meteoric prevê algum tipo de acompanhamento ou suporte técnico dos projetos selecionados, que vai ser de 1 ano, né? Sim, sim. Nós pensamos também nisso e nós sabemos, né, eu já tenho uma jornada aí na área social, que é muito difícil acessar recursos. Sim. As associações têm muita dificuldade, porque é muito burocrático. Sim. O tempo que o dinheiro sai não é o tempo da execução. Então, nós incorporamos nesse edital todo o processo burocrático internamente para a empresa. Então, nós facilitamos as inscrições no sentido de que a pessoa ela vai construir o projeto com a gente, então ela vai se inscrever, ela vai construir, não vão ter fases
eliminatórias, vão ser classificatórias. Então, ao final, mesmo quem não for classificado para poder ser contemplado com o recurso, a pessoa já vai ter um projeto pronto. Nós contratamos uma consultoria específica para atender as pessoas de Caldas, então quem não consegue acessar, não consegue se inscrever, não consegue entender como fomentar e estruturar a sua ideia, então a gente tem uma consultoria local que ela vai atendendo essas pessoas, foi divulgado o nome, o telefone dela para atender todo mundo. Então a ideia é que isso seja a forma mais fácil possível para que não tenha esse descontentamento, né? É muito difícil no Brasil a gente conseguir verba de edital, porque o tempo é diferente. E após os contemplados, os 10 contemplados de iniciativas até 20 mil reais, nós vamos acompanhar a nossa equipe junto com essa consultora. Então, principalmente prestação de contas, que é um grande gargalo, né, para as associações e para os grupos sociais. Então, tudo vai ser muito construtivo. Para a Meteoric também aprender um pouco com a comunidade local e entender o que faz sentido para eles ou não. Todo mundo aprende com, né? A Meteoric aprende com a população aprende com a empresa, né? E é bacana porque muitas pessoas, como você disse, né, às vezes querem fazer um bem, algo, né, alguma associação, mas às vezes tem dificuldade com papel, é muita burocracia, então a empresa agora tem esse olhar também para ajudar sair de fato do papel, né? Exatamente, foi esse olhar que a gente construiu. Nós ficamos quase um ano construindo esse edital, né, analisando muito a realidade local, porque essa dificuldade, muitas vezes, a ideia é boa, né, e Caldas tem muito isso aqui na região também, como um todo, já percebi, só que não tem recurso, então as pessoas vão tirando um pouco da sua casa, do seu salário, né, pede um ali, pede outro aqui, então a ideia também é organizar isso, porque existem muitos pedidos que são feitos para a empresa que não fazem sentido, né? Então, assim, a empresa, a gente tem uma posição de ser muito transparente na tomada de decisão de iniciativas sociais e patrocínio como um todo. Então, tem hora que a gente pode ajudar, mas não faz sentido da forma como é pedido, solicitado. Então, o edital também vai fomentar isso, estruturar o processo de fomento local. Certo. Como é que a empresa enxerga os impactos social e ambiental que nesse edital podem gerar em Caldas, especialmente aí, né, diante da presença do projeto Caldeira na região? Então, as nossas expectativas são as mais positivas possíveis, né? A gente fez tudo muito pensando na comunidade, é um dos primeiros projetos, assim, na minha carreira que a gente fez 100% pensando na realidade, nas pessoas, né? Nas dificuldades da localidade. A gente, primeiro, eu acho que vai ser um grande ganho de autoestima. Acessar financiamentos é difícil, então esses grupos vão se sentir contemplados. Os projetos em si são bons, Caldas tem muitos projetos bons, tem muitas iniciativas coletivas muito interessantes. E uma terceira coisa que a gente quer é também fomentar que essas pessoas, esses grupos, essas iniciativas, também consigam financiamentos de outras formas. Sim. Então, quando a gente vai construindo cada etapa, ensinando, faz assim, não faz, é dessa forma, no final, todo mundo vai ter um projeto construído. Então, vai conseguir contemplar, vai conseguir aprender, porque no Brasil tem muito financiamento externo, só que é difícil acessar. A burocracia faz com que as pessoas não tenham o entendimento, a dificuldade. Sim. Então, a ideia também é quebrar esse paradigma um pouco dessa dificuldade. Com certeza, com certeza. Bom, para a gente encerrar, existe a intenção de tornar esse edital uma ação contínua ou periódica envolvendo outras cidades de entorno aqui, né, nossas cidades vizinhas, como Poços de Caldas, Andradas, em edições futuras, né? Nós estávamos falando aqui antes de entrarmos no ar que o projeto fica sediado na cidade de Caldas, mas envolve Andradas, Poços de Caldas, toda essa nossa região aqui, né, Santa Rita de Caldas, que são cidades muito próximas umas das outras, né? Sim, sim. A Meteoric, né, a gente está muito atento a essa cultura local de, né, interligação entre os municípios, todo mundo é muito junto. Esse primeiro edital, ele foi focado em Caldas, né, pelo projeto tá lá, mas também para entender, né, um município menor, então a gente conseguia fazer esse trabalho mais humanizado. Sim. Mas no próprio edital também prevê a possibilidade, não sendo contemplados, inscritos, todas as pessoas do edital, né, todas as iniciativas locais de Caldas, que vai ser aberta uma segunda chamada para iniciativas de Andradas e Poços que executem e façam ações em Caldas, ou possa fazer. Então, a gente já previu isso no edital. A ideia é que ele seja periódico, sim, a gente não sabe a que nível, se semestral ou anual. Tá. E também estender, sim, né? A gente entende não só que a grandiosidade, na verdade, do projeto Caldeira, ele é a nível regional. Então, nesse primeiro momento, com Caldas, né, por Caldas, para eles entenderem, mas também a gente já previu nesse edital vigente essa possibilidade.
Bacana, né? Tomara que surja alguma coisa para a cidade de Andradas, né? Para a gente também ter alguns projetos aqui, mas também para nossa querida cidade de Caldas, que também que nos ouve. Bom, para a gente encerrar, como é que as pessoas podem inscrever? Então, a gente criou um link, né? A gente tem uma plataforma exclusiva para essa inscrição. Tudo teve que ser digital por conta de rastreabilidade mesmo, auditoria. Sim. Mas, assim, quem tem dificuldade de ter acesso ao link pode entrar em contato com as nossas equipes, que nós vamos fazer as inscrições de forma a auxiliar, né? Sim. Esse acesso digital. Os links estão disponíveis nas nossas redes sociais. Nós criamos um manual específico para explicar de forma mais simples, Passo né? a passo, né? A não jurídica, eu gosto de falar, a comunicação não jurídica. Então, no nosso Instagram, né, meteoric.brasil, e no nosso LinkedIn, também quem digitar Meteoric Brasil no Google vai acessar o link rapidamente. Então, a partir de lá, você consegue ter o primeiro acesso, tanto à inscrição, quanto ao manual e ao edital em si. Tá certo, então. Carolina, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nova Brasil. Tendo alguma novidade lá da Meteoric, pode vir aqui conversar com a população, porque a Meteoric ela é uma novidade, né, para nossa região. Pessoal, tem umas pessoas que ficam um pé atrás, outras assim já fica como é que fala, com aquela expectativa. Então vamos juntos mostrar o que a Meteoric pretende fazer aqui para nossa região. Muito obrigada, assim, a Meteoric, né, está à disposição para sempre vir aqui à rádio, a gente agradece o convite, a primeira vez foi o Éder, agora sou eu, e a gente está à disposição, inclusive, também para poder melhorar, né, vamos dizer, essa ambiência, esse clima, entender o que tem de bom, o que é um desafio do projeto Caldeira como um todo. Novidade causa desconforto para todo mundo, a empresa sabe disso e a gente não se opõe, pelo contrário, a gente quer construir junto, então a gente também comunica junto. Com certeza. Obrigado, viu, pela sua participação.